Nós vamos pegar um tema aqui que é dos mais relevantes aqui, que é a questão da violência que ocorre especialmente em periferia. E nós tivemos aí o massacre de Paraisópolis, e a nossa entrevistada é Maria Cristina Quirino, mãe de uma das vítimas do massacre de Paraisópolis. É que tá com... São 4 anos agora, Maria Cristina? Sabe por que você está com... Ah, pronto. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Vai fazer 4 anos agora, dia 1º de dezembro. Estamos caminhando para o 4º ano de tortura. Só para relembrar o pessoal, o massacre foi quando os PMs lá jogaram a criançada numa ruela estreita lá e sufocaram com gás lacrimogêneo, foi isso, né? Foi uma ação premeditada da polícia, né, que eles arquitetaram, adentraram na favela, fecharam os cercos, as ruas, as vielas. São poucas as vielas que têm saídas lá, né? Na verdade, acho que só tem uma. E com isso eles começaram a causar o tumulto e quando eles estavam encurralados lá, eles estavam tacando gás lacrimogêneo, spray de pimenta, batendo, agredindo, verbalmente e fisicamente, todo mundo que estava naquele local. Era um baile, né? Era um baile de rua, um baile de rua que acontece há mais de décadas, chamado Baile da 17, onde a juventude vai para curtir o funk. E lá eles estavam curtindo, né? Como a gente pode dizer hoje, que eu não vou falar que estava fazendo o contrário, porque se eu falar qualquer coisa contrária agora, eu vou estar usando contra mim mesmo ou contra meu filho. E o que aconteceu com os policiais que comandaram esse massacre? Nada. Só foram afastados administrativamente. Até hoje, a gente não sabe nem onde eles trabalham, mas diz que estão trabalhando administrativamente. E são questões assim que é tortura. Hoje é dia 26 de julho, é o dia, né, que a gente tem que combater a tortura, né? A audiência do caso foi ontem, a primeira audiência do caso foi ontem. Eu pensei muito nesse dia de hoje, falei, às vésperas do dia que combate a tortura, né, a gente vai estar diante de um juiz, um promotor, advogados, os próprios réus, para poder falar que eles torturaram nossos filhos até a morte. Mas eu nem tive condições de falar isso, porque o dia foi muito agitado. Eu ia falar sobre isso ontem. Como é que foi? Como é que foi essa audiência? Quem é que estava presente do lado dos assassinos aí? Os advogados deles e os próprios. Eram quantos? São 12 réus denunciados pelo Ministério Público por homicídio doloso, né, dolo eventual, quando tem a intenção de matar, e um por uso eu não sei falar direito, é morteiro, é um morteiro. E só que eu acho que só tinha eu não estava lá, não presenciei a audiência, né? Eu fiquei numa sala, porque eu sou testemunha, então a gente ficou numa salinha esperando até o final, e a gente não foi ouvido, então a gente não acompanhou a audiência. E, pelo que me consta, me falaram que tinha 11 deles lá. Quantos jovens que morreram? 9 jovens, 8 garotos e uma garota. Que loucura. 4 menores de idade, 14 e 16 anos, os menores, e o mais velho tinha 23 anos de idade. Que loucura, que loucura. O seu filho tinha que idade? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Meu filho caçula dos meninos. Olha, Paraisópolis é vista aqui, unanimemente, aqui, como um modelo de organização interna, de organização social. Por que essa bronca da PM com vocês aí? Na verdade, nós não somos de lá, né? Isso é um fato também a mais, que é para enfatizar mesmo as periferias. Nós não somos, nenhum dos nossos que faleceram lá eram moradores de Paraisópolis, mas a gente soube, né, depois que a comunidade estava sofrendo uma retaliação da própria polícia que fazia a proteção, né, da comunidade, porque um mês antes havia sido assassinado lá numa troca de tiro com bandidos, né, que eles falam,
assassinaram um policial, o sargento Ronald Ruas, e eles ameaçaram a comunidade que não ia ficar assim. A comunidade estava sofrendo essa retaliação já. E eles falavam que ia cobrar, ia cobrar. A gente ouviu muitos esses argumentos das testemunhas, dos moradores lá, que falaram para nós que eles estavam sendo ameaçados. Então foi uma retaliação mesmo que eles fizeram. E, infelizmente, quem pagou por isso foi os nossos filhos. O ouvidor da polícia, como é que... Em geral, a ouvidoria da polícia é o único ponto de sensibilidade da polícia militar, né? Como é que ele atuou? Na época, o Benedito Mariano, ele se sensibilizou, realmente, de fato. Estava muito próximo da gente ter o primeiro contato com ele, que a gente não chegou a ter contato com o ouvidor, só que ele estava no final do mandato, né? Aí o governador João Dória, quando ele nomeou o Eliseu, né? Ele foi o mais votado para continuar, mas ele acabou nomeando o Eliseu, no qual a gente também, durante o mandato do Eliseu, a gente nunca teve acesso. No caso de Paraisópolis, não tem um relatório da ouvidoria das polícias, não tem um parecer da ouvidoria das polícias. E agora, recentemente, trocou, né? O ouvidor agora é o Claudinho, e a gente estava aguardando que ele também fizesse esse parecer aí, mas não chegou para nós até agora. Mas a ouvidoria estava lá presente na audiência, acompanhando, né? É só lembrar que o Dória, na campanha dele, disse que colocaria os advogados do Estado na defesa de todo policial que matasse bandidos. Ou seja, estimulou, né? Aí você teve um estímulo do governador mesmo para... Não só isso, né? Ele também falou que a polícia ia atirar para matar, ele parabenizou os policiais que mataram os nossos filhos no mesmo dia, depois ele voltou atrás nas redes sociais dele, se retratando, porque ele viu que não tinha cabimento ele parabenizar e falar que a polícia dele é a polícia mais bem preparada do Brasil, como ele disse. Que loucura. E qual que é a mais alta patente aí desses réus que estão sendo julgados? Eu acredito que seja... Tem comando... Eu não sei explicar isso, não. Você fez uma pergunta difícil para mim. Nunca me perguntei quanto a isso. Tem sargento, tem tenente, tem comandante, é assim que fala? É. Qual que é a maior patente? Me ajuda aí para mim. Coronel. Não tinha coronel. Não tinha coronel. Não. E essas ações, uma tropa militarizada que nem a Polícia Militar, essas ações têm planejamento e tem... Mas mas é impressionante, né? Você planeja. Justamente, é importante falar também que você fez uma pergunta, eu até vou responder aqui de novo a sua pergunta, sobre o que a gente estava falando, que eu estava falando da retaliação. E, de fato, a retaliação é comprovada que a própria Polícia Militar estava fazendo uma operação saturação, justamente por conta dessa morte do sargento Ronald Ruas, ou seja, existiam duas operações em curso lá, né, na comunidade, que é a Operação Pancadão, que eles chamam, que é para inibir o baile, inibir que o baile aconteça, né, e para proteger, segundo eles, e a Operação Saturação. Então, tinham várias forças de polícia envolvidas nessas operações. E foram 3 forças envolvidas na morte dos nossos filhos. A Força Tática, às vezes os nomes fogem. A Força Tática, o 16º Batalhão, que é a companhia que atende a região, e a Companhia da Rocan. Maria Cristina, qual o Ministério Público que deu apoio a vocês, o estadual ou o federal? É o estadual, né, que fala pelo Estado, né? E como é que foi a atuação deles aí? Eles estão firmes aí para tentar a punição dos assassinos? Estão nos apoiando, né? Eu acredito, tem que acreditar em alguma coisa, a gente tem que se esperançar, né? Como é que as mães, vocês se organizaram em movimento, que nem houve em 2006 com aquelas mães de maio também? A gente teve que se organizar, porque como a gente não era de todo mundo do mesmo lugar, bairros diferentes, a gente começou a se organizar, o próprio CONDEP reuniu todos os familiares no início, e começou a fazer reuniões semanais, diárias, né, para a gente poder entender o que estava acontecendo e cobrar o Estado, e a partir daí a gente nunca mais largou a mão um do outro, e a gente está junto no movimento de familiares das vítimas do massacre em Paraisópolis, lutando por essa justiça. O seu filho, como é que chamava? Denis Henrique. Estava estudando? Estudava, estava no primeiro ano do ensino médio, estava trabalhando,
Ele estava num período que ele estava querendo muito estudar à noite para que arrumasse um emprego registrado. Eu tinha acabado de tirar os documentos dele para a carteira de trabalho dele, ele já ia tirar título de eleitor, para poder ser um cidadão, né, comum, como ele falava assim, eu quero ser um cidadão comum, porque ter carteira registrada para nós é ser cidadão comum, é assim que a gente pensa, né? E ele estava trabalhando, né, mas não tinha registro ainda na carteira, e ele trabalhava de manhã e à tarde ele ia trabalhar. Aí, quando não tinha aula, ele trabalhava o dia inteiro com esse pessoal que empregou meu filho. E a gente já tinha conversado e ele falava que no ano seguinte ia pegar ele efetivo. E aí foi onde ele me agitou para me tirar o documento dele, porque ele queria ser registrado, porque ele queria ter benefícios. E ele pretendia estudar depois para quê? Ele não tinha falado, ele não falava muito sobre isso comigo, não. Ele falava mais com os irmãos, porque eu sempre gostei muito de deixar eles livres para escolher o que eles quiserem, porque é até um erro que eu acho que toda mãe, todo pai comete. Eu olhava para meus filhos mais velhos, que eu tenho filhos mais velhos, eu olhava para o mais velho e falava, você tem cara de que vai ser bombeiro. Ele cresceu e eu alimentando isso, só que ele não se tornou um bombeiro. Aí o outro, de 23 anos, eu olhava para ele assim, ó, você nasceu no dia de São Judas Tadeu, você tem que ser advogado, porque você nasceu no dia do Santo das Causas Impossíveis, você tem que ajudar os pobres, os oprimidos, eu falava para ele, mas acabou que ele também não foi para o que eu queria. Então, depois que eu vi que meus filhos mais velhos já cresceu, já formaram opinião própria, né, eu falei, poxa, eu não vou fazer a mesma coisa com esse, né? Aí, quando eu perguntava para ele o que ele queria ser quando ele crescesse, a única coisa que ele me respondia é que ele ia servir o exército para me dar alegria, porque eu tinha vontade de ter um filho que servisse o exército. E o mais velho foi dispensado, o de 23 anos não tinha se apresentado ainda, e ele falava, o de 23 falava que não queria servir, aí ele falou que ia se alistar e ia se esforçar para servir o exército, talvez até seguir uma carreira. Era só... E como é que a família se recompôs aí depois dessa tragédia aí, Maria Cristina? Nunca minha família se recompôs. Minha família acabou. A família inteira. A minha família é uma família que é composta por mulheres, a maioria mulheres. São poucos os homens mais velhos, que no caso é meu pai, meu irmão, e os mais novos, meninos, né, que chegaram, são os mais jovens. A gente fala que é a geração Nutella, que é os de 26 anos para frente. Né? Aí a gente era muito unido, eu, minhas irmãs, a gente se unia todo final de semana na casa da minha mãe, almoço em família, era diário. Natal, Ano Novo. Nunca mais a gente teve isso. A gente está tentando, porque a minha família tenta me entender, mas eu preciso estar nessa luta e eu me afastei um pouco da minha família por conta da luta. Eita vida. Você teve apoio de acadêmicos aí, de outros setores, advogados? Como é que foram esses apoios, Maria Cristina? Foi um apoio muito importante que apareceu no início, como eu disse, que o CONDEP reuniu, né, os familiares e já movimentos sociais, Defensoria Pública, a Unifesp estava nas reuniões, e a gente se reuniu para montar uma comissão, que o CONDEP, o Dimitri falou, a comissão para acompanhar, né, o caso, para apurar a verdade. E a partir daí, a Defensoria Pública fez uma parceria com o CAAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, para fazer um relatório, né, para desconstruir a narrativa policial que eles estavam falando, para juntar as provas necessárias e para entender, de fato, o que aconteceu naquele dia, como foi que nossos filhos morreram. E a gente teve esse apoio e está tendo esse apoio até agora. Desculpa. Tá certo. Olha, Cristina, você tem toda a nossa solidariedade aqui. Aqui você vai ter um canal sempre aberto aí, a hora que você quiser, para trazer informações sobre essa loucura aí que virou. E a gente espera que o comando da Polícia Militar tenha a dignidade aí de punir os bandidos que fizeram isso aí e começar a melhorar a imagem da polícia aí. Polícia assassina, viu? Parece que aumentaram agora o número de mortes. Aumentou, a letalidade policial está aumentando.
Ai, meu Deus do céu. Ontem a gente... Deixa eu falar só um pouquinho. Ontem a gente teve a primeira audiência do caso, 3 anos e 7 meses depois. Foram ouvidas algumas testemunhas. As primeiras testemunhas que foram ouvidas foram as testemunhas de acusação, familiares, pessoas que estavam no local, líderes comunitários, e as médicas que atenderam nossos filhos nos hospitais, nos 2 hospitais. A segunda audiência foi marcada porque não deu para ouvir todas as testemunhas, porque é muita testemunha, né? Já ficou marcada para dezembro, dia 18 de dezembro, de final do ano agora, às 1h30, lá no Fórum Barra Funda de novo, mais uma vez, estaremos lá. E vamos levantar todos os questionamentos. Acho que agora, a partir de agora, a gente vai... Eu estou fazendo um desabafo aqui com você. A gente vai tentar fazer um pouquinho de mobilização para poder levantar algumas questões que não foram respondidas durante as investigações, que a gente não teve respostas, que deixaram no vazio para nós, como solicitações que foram feitas dentro do processo, né, para poder saber. A gente queria muito saber, a gente soube na época que as viaturas estavam todas com os GPS desligados, e a gente... A mesma coisa que fizeram em 2008. Bando de assassinos. Bando de assassinos. Eles pediram... de assassinos. Mas é isso mesmo. Mesma coisa em 2008. Você pega o Dória, um cara irresponsável, sem analisar as consequências desse estímulo à violência. Olha que a gente tem toda a nossa solidariedade aqui e manda essas informações que não foram levantadas, manda para a gente poder divulgar aqui, porque essa luta de vocês é fundamental para que outras mães não passem o que você está passando aí, viu? Com certeza, essa é a nossa luta, para que outras mães não sofram e para que outras vidas não sejam tombadas, né, por essa polícia assassina. É isso. Um grande abraço, viu?